Às vezes a gente se sente só, mas muitas das vezes Deus quer que você esteja só. Mesmo que você esteja rodeado de pessoas. Por quê? Porque Ele quer te demonstrar que você depende exclusivamente dEle. Você não depende do teu dinheiro, você não depende da tua saúde, você não depende da tua família, dos teus amigos, você depende de Deus. E Ele muitas vezes precisa te tirar do teu lugar de conforto para que você possa entender isso. É fácil? Não. É tranquilo? Muitas vezes também não. Mas é na nossa angústia que Deus quer trabalhar, que Ele quer ver se você realmente está olhando para Ele. Porque muitas vezes a gente passa por situações, eu não sei se alguém já passou por isso, está passando por situações muito difíceis, onde você olha para os lados e você não consegue enxergar nada. Mas tem uma paz no seu coração. E às vezes você quer se desesperar, a mente fica trabalhando ali, querendo falar coisas para você, mas a paz no teu coração é tão grande que você não dá nem confiança para aquela vozinha lá da tua mente. Então, com Davi foi a mesma coisa, ele precisava ser forjado, da mesma forma que nós também precisamos disso. Ainda que a gente não esteja entendendo nada, nós precisamos focar em Deus, ficar com o nosso coração em paz e deixar que Ele cuida de nós. Em Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, irmão, se você está passando por dificuldades, se você está passando por momentos de angústia, de solidão, porque às vezes a gente passa por solidão, mesmo estando cercado de muitas pessoas, saiba que Deus está contigo. Ele vai trazer para você o que você precisa, mas no momento dele, na hora dele, na hora que ele vê que você está pronto para receber. Então, esse é o momento de ofertório. Continue exercendo sua fé, continue confiando em Deus. Traga o seu dízimo, sua oferta. Saiba que Ele sabe os pensamentos que tem sobre nós. E que nós podemos não estar vendo nada, nada, nem um palmo na frente do nosso nariz. Mas Deus está olhando tudo. Ele escolhe, Ele prepara aquilo que Ele tem para as nossas vidas. É muito melhor do que nós possamos pedir ou pensar. Tá bom? Vamos orar então. Senhor, obrigado por esse momento, obrigado pela Tua palavra. Senhor, nos ensina a cada dia a depender de Ti, Senhor. Confiar mais em Ti, olhar para Ti, Senhor. E que em nome de Jesus o Senhor possa, Senhor, multiplicar a nossa fé, nos preparar, Senhor, para receber a Tua bênção. E que nós possamos, Senhor, dividir com os nossos irmãos essa bênção, porque a nossa vida ela é abençoada para que possamos abençoar os nossos irmãos. Em nome de Jesus, receba cada oferta, cada dízimo aqui depositado. E que, Senhor, a cada dia, Senhor, nós possamos continuar. Mesmo que a gente não veja nada à nossa frente, mesmo que nós estejamos, Senhor, dentro da caverna. Mas que nós possamos, Senhor, continuar Te buscando e Te servindo, Deus. Nos dê força a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte, quando não vi saída. Tu és Deus, quem sou negar o Teu poder? Mesmo em meio ao medo, correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo, já não sou mais o mesmo. Tenho um novo canto. Quem sou eu pra negar o Teu poder?
Amém, glória a Deus. Queria chamar o preletor da noite, Felipe Neves. Pedir aos irmãos que estendem a mão para cá, por favor, para que possamos orar pela vida do nosso irmão. Amém, oremos. Soberano Deus eterno, Pai querido, Pai amado, primeiramente, Senhor, nós estamos aqui, Jesus, para te agradecer pela vida do nosso irmão, meu Pai, por ter chegado aqui em segurança, meu Deus. Pai, que o Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, venha falar aos nossos corações, meu Pai, que o Senhor venha nos dar o entendimento da palavra, Senhor, e a sabedoria do entendimento, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Jesus, tira dos nossos ouvidos os tampões, meu Pai, que nos impedem de ouvir a sua palavra e a sua voz, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. O Senhor tem total liberdade, ó Deus, para passear entre nós, meu Pai, para tocar em nossos corações, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que o Senhor venha usar o seu Filho, meu Deus, como canal de bênção, meu Pai, para nossas vidas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que o Senhor venha capacitar, dando sabedoria e entendimento da palavra, Senhor, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Você pode se colocar de pé nessa noite. Temos leitura da palavra de Deus. Aleluia. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Quem está feliz de estar na casa do Senhor? A Bíblia diz que na presença do Senhor há fartura de alegria. Amém? Atos capítulo 3, livro de Atos capítulo 3, Atos capítulo 3, verso de número 1, Atos capítulo 3, verso de número 1. Quero ser muito grato a Deus por essa oportunidade, por uma vez mais poder retornar a essa casa. Estava com saudade de poder estar com os irmãos. Fiquei muito feliz quando eu vi que estaria aqui essa semana. Deus abençoe de uma maneira muito grandiosa todos os obreiros, todos os membros da Igreja Ministério Real. Deus abençoe a pastora Simone. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui e poder servir a igreja. Deus abençoe a Edir, né? Nossa amiga, sua família, de uma maneira especial. Cada um que nessa noite se dispôs a adorar o Senhor. Deixa um abraço da minha esposa. Ela queria muito estar aqui hoje, mas ela está aprontando algumas coisas. Amanhã é aniversário dela e ela está organizando algumas coisas. A gente sabe como é que é mulher, né? Fazer cabelo, tudo para cima da hora. Mas ela deixou um abraço muito grande a toda a igreja. Amém? Atos capítulo 3, Atos capítulo 3, verso 1, diz assim: E Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a hora da oração, às 3 da tarde. E estava sendo levado um homem coxo desde nascença, que diariamente o colocavam à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando ele ouviu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fixando os olhos nele, junto com João, disse: Olhe para nós. Repita comigo: olhe para nós. E disse: olhe para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Verso 7. E pegando pela mão direita do homem, o ajudou a se levantar. E imediatamente os seus pés e os seus tornozelos se firmaram. E ele deu um salto e ficou em pé. E começou a andar. E entrou com eles. Repita comigo: e entrou com eles. Diga para alguém: ele
não entrou sozinho. Diga, entrou com eles. E entrou com eles no templo, adorando, louvando, pulando e exaltando a Deus. Verso 9. E todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. E todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. E todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Se a gente entrasse no tema dessa noite, a gente poderia dizer, sem ferir o texto, e todo o povo viu a evidência da transformação na vida do homem e louvou a Deus. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmola sentado à porta do templo. E ficaram admirados e espantados com tudo que aconteceu. Amém? Como de costume, feche sua Bíblia. Você que pode, pegue na mão do crente mais bonito que está do seu lado. Se ele não for bonito, pega a si mesmo, para ele achar que é. E diga para ele, você está... Não, ou o crente não é bonito ou você não quer falar. Diga, você está no melhor lugar para se estar. Diga, o seu glória, a sua adoração não me atrapalha, só me ajuda. Diga, a partir de hoje, você vai sair daqui com autoridade para dizer, olhe para nós. Senta adorando e glorificando ao Senhor nessa noite, amém? Eu prometo ser breve diante dessa reflexão. Quero em rápidas palavras pactuar algo que está dentro desse tema da conferência relacionado aos seus frutos e a evidência acerca de uma real transformação, grifada em Mateus capítulo 5, verso 16. O que Atos capítulo 3 tem a ver com essa passagem onde há um tema proposto nessa noite? O que está acontecendo em Atos capítulo 3 é a revelação de Deus manifesta. O livro de Atos em si é o início de uma trajetória acerca de uma proposta para uma igreja. Os evangelhos anteriores ao texto de Atos, a gente vai ver o Cristo ensinar os seus discípulos acerca da obra. Palavras de autoridade, palavras de orientação, acerca de oração, acerca de louvor, ensinamentos acerca de repreender demônios até. Palavras que vêm de uma maneira tão poderosa, às vezes dura, mas que faz os discípulos caminharem dentro daquilo que eles aprendem, a ponto de um findar de um discurso, ele olhar para os seus discípulos e questionar acerca de quem ele é. Em um momento de uma discussão onde uns falam que ele é Elias, Moisés e alguns outros profetas, ele indaga aos seus discípulos ou seus seguidores, e vós, quem vocês dizem que eu sou? Pedro vai tomar a palavra e vai dizer, tu és o Cristo. Em outra versão ou outro momento ele vai dizer, para onde iremos nós se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? É entender que todo o ensinamento que os evangelhos mostram para nós, e a partir do capítulo 1 de Atos ele começa a ser revelado. Quando ele olha para eles e diz, ficai em Jerusalém e não saiam de lá até que do alto vocês recebam a virtude do Espírito Santo que recairá por vocês. Vocês vão semear testemunhas, vocês vão ministrar a palavra e as pessoas serão alcançadas através da palavra que vai sair da boca de vocês.
Os discípulos estão debaixo de uma palavra de orientação, de obediência. Atos capítulo 1, verso 11. Ele aparece para eles diante de um cenário de intimidade, de comunhão. Ele é levado aos céus. Espantados com aquela visão, o texto diz que os discípulos ficam apreensivos, atônitos, amedrontados, como o texto revela. É quando dois homens aparecem para eles dizendo: varões galileus, não fiquem perplexos com a visão. Da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Oh, glória a Deus. A palavra direcionada para eles é essa: fiquem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, mantenham-se em Jerusalém, até que do alto vocês recebam a virtude do Espírito Santo que vai descer sobre vocês. Atos capítulo 2 fala sobre essa descida, essa presença que enche o cenáculo. Diariamente eles se reúnem nesse ambiente, eles obedecem à voz que recebem em Atos 1, a palavra que foi liberada. Essa busca pela presença do Espírito Santo, aquele que vem para ser o consolador, que vai dar estrutura à caminhada. E porque a presença do Espírito Santo dentro de nós é muito importante, pregador, para que nos momentos difíceis da vida a gente entenda que a gente não está sozinho. É essa presença que envolveu a tua vida nessa manhã e que te fez levantar da tua cama, que fez percorrer todo o cenário do dia. E que quando você pensou em não vir para a igreja hoje, a presença do Espírito Santo de Deus dentro de você te incomodou e disse: vamos para o lugar da adoração, vamos para o ambiente de louvor e de gratidão a Deus. Você chegou aqui, essa é a importância. Atos 2, eles estão dentro desse ambiente, buscando essa presença. Quando de repente o texto revela, e a gente conhece, vista sobre eles línguas repartidas como de fogo, as quais começam a pousar sobre cada um deles. Eles começam a falar em outras línguas. A virtude da presença, o poder de Deus encheu toda a casa. A história diz que aonde eles estão reunidos, o lugar, a fumaça toma um ambiente, a presença de Deus envolve a casa. Aqueles que lá estão são impactados pela presença. O que move o meu coração em Atos 2 não é somente a descida do Espírito Santo do lado de dentro, porque a igreja começa aqui. Esse é o pontapé da igreja. É a igreja botando o pé na porta e dizendo de uma forma tão clara que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando a gente entra dentro desse texto, a igreja ela não trabalha na defensiva, a igreja ela trabalha na ofensiva. Não é as portas do inferno que vão prevalecer contra a igreja, é as portas do inferno que não prevalecerão contra a igreja. A igreja não se defende, a igreja ataca. Eu vou repetir de novo: a igreja não se defende, a igreja ataca. Atos 2 é Deus dizendo: eu estou derramando a minha presença sobre vocês, e a partir de agora as portas do inferno não ficarão de pé. Quem recebe a presença de Deus aqui pode sair pelas ruas dizendo: as portas do inferno não prevalecerão. É o que acontece em Atos 2. As portas do inferno caem ao chão. A expansão da igreja começa.
diante de um mover que é a graça manifesta do lado de dentro. E o texto revela que essa presença aqui dentro chama a atenção de quem está lá fora. Atos 2 fala que aqueles que estão passando na porta do cenáculo olham para o lado de dentro, querendo entender o que está acontecendo lá dentro. Isso aqui mexe comigo. Eu aprendo uma lição muito importante aqui. Eu aprendo que para chamar a atenção de quem está lá fora, eu não preciso mudar as características do lado de dentro. Porque a gente acha que para encher cenários como esse, a gente precisa colocar o lado de dentro igual ao lado de fora. Há quem diga que é uma estratégia. É para que aqueles que estão lá entrem aqui e se sintam à vontade. Oh, glória a Deus. Mas esse lugar não é um lugar confortável para quem entra de lado de fora para dentro. Esse lugar é um lugar onde a transformação precisa ser evidenciada. Oh, glória. Cata a mão desse crente bonito só para tu não esquecer que ele é bonito e diga: a igreja é um lugar que transforma. Se a igreja não está transformando, tem alguma coisa errada. O Espírito Santo não quer aconchegar a vida daquele que está vindo para cá. Ele quer transformar, ele quer mudar. Eu ouvi isso hoje se você quer um conforto, procura um psicólogo. Se você quer uma calmaria, procura um psiquiatra. Mas se você quer transformação de vida, seja cheio da presença de Deus, seja cheio da unção de Deus, porque a graça de Deus transforma. Oh, aleluia. Isso é evidência da presença de Deus em nós. É o que Pedro está pregando. Ele sai desse ambiente de cenáculo, começa a pregar a palavra de Deus. E a manifestação de Deus na vida de Pedro faz com que quase 3.000 almas se convertam ao Evangelho. Depois da presença, a vida de Pedro não é mais a mesma. E nesse cenário de frutos, de entrega, de evidências, de obras manifestas, a gente precisa entender o que a presença de Deus está fazendo através de nós. Porque uma coisa é a presença de Deus em nós, e outra coisa é a presença de Deus através de nós. Seria muita ignorância da minha parte dizer que você não é cheio de Deus. Que você está no teu banco sentado e você não está pulando, você não está rodando, você não está cantando, você não está gritando. Porque presença de Deus em nós não está relacionada à presença de Deus na vida de alguém através de nós. E o que é a visão manifesta? O que é a presença de Deus em nós, pregador? Presença de Deus em nós é Atos 2. É fogo que cai, é língua estranha. É a presença dele na nossa vida, e a gente está sendo manifesto por ela. Mas a presença de Deus através de nós é a gente sair por essas portas e começar a gritar e 3.000 almas se converterem a Jesus. E aí a gente entra dentro de um cenário de escolha. Porque a gente pode viver muito bem com a presença de Deus em nós. Entrando dentro do cenáculo, sendo envolvido pela presença, indo para casa, indo para o cenáculo, sendo envolvido pela presença, indo para casa. Mas aí a gente não tem fruto para mostrar. Porque os frutos se revelam através da presença de Deus na nossa vida, impactando a vida de alguém. Pedro entendeu isso. Oh, glória a Deus. Pedro entendeu isso de uma forma muito clara. Oh, glória a Deus. Não é um Pedro que é mais crente que Tiago. É alguém que entendeu aquilo que a presença representa para a vida dele.
quando eu entendo que a presença de Deus na minha vida representa para a vida de alguém, eu não consigo ficar parado. Oh, glória a Deus. Eu preciso falar de Jesus. Eu preciso expressar Jesus para o meu vizinho, para o meu colega da faculdade, para o meu colega do trabalho. Aonde eu piso, eu falo dele. E não é ser chato, não. É que eu entendi que a presença dele em mim vai mudar a história de alguém. Oh, glória a Deus. E eu sei que você conhece alguém assim. O texto diz que Pedro está indo para a oração. Na hora da oração, oh, glória a Deus. Porque quem carrega a presença de Deus na vida e evidencia a presença tem hora para orar. Não é sobre ir para o templo em qualquer momento. Eu estou indo para o templo na hora da oração. Oh, glória a Deus. Pedro está priorizando a hora da oração. Eu tenho coisas para fazer, eu tenho coisas para resolver, mas chegou a hora da oração e o Espírito Santo de Deus na minha vida clama por isso. Então eu largo tudo, eu cato o João que está no meio do caminho e digo: vamos para a casa dele orar. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Você nunca parou para se perguntar por que eles não oraram em casa? Por que não orou no quarto? É sobre se comprometer com o ambiente. É sobre entender o lugar. Pedro está vivendo algo que ele nunca viveu, porque a vida de oração sempre me fará viver coisas que eu nunca vivenciei. Quem ora sabe do que eu estou falando. O problema de Pedro é que quem tem vida de oração não anda com muita gente. Não é um texto que revela que todos os discípulos estão indo orar. Pedro está indo orar com João. Porque a vida de oração vai fazer você se ausentar de algumas pessoas que vão para o mesmo céu que você, mas não carregam o mesmo propósito. Oh, glória a Deus. Vou dizer de novo. Que frequentam os mesmos ambientes que você, mas não carregam o mesmo propósito. E não se preocupe se algumas pessoas ficarem no meio do caminho. Cata esse João que está do teu lado, mas não deixa aquele que Deus colocou do teu lado ficar para trás. Ande com gente que ainda acredita. Vamos para o templo, hora da oração. O ambiente é propício para isso, o cenário é propício para isso. Eles chegam no templo e Atos 3 revela que o lugar da oração é um lugar de entrega, um lugar de busca. Só que o texto revela acerca de um coxo. Repita comigo, um coxo. Diga mais uma vez, um coxo. Esse coxo, ele não vai por meios próprios. O texto diz que ele é colocado na porta do templo. Todos os dias colocam ele lá. A proposta de quem coloca ele na porta do templo é pedir esmola para aqueles que entram no templo. Logo a gente entende que quem entra no templo são os religiosos da época. A ideia de quem coloca ele no templo é uma ideia magnífica. Olhe para cá e entenda isso. A proposta de colocar ele no templo ou na porta do templo nunca foi a cura. Sempre foi pedir esmola para quem entra. Qual é o princípio estabelecido aqui? Olha, são homens religiosos com um coração voluntário. A gente vai pegar ele, vai colocar ele na porta do templo. Quem está indo para o templo com um coração voluntário, pautado na religião, vai olhar para ele, vai se mover de íntima compaixão
e vai ajudar. Oh, glória a Deus. A ideia é brilhante. O problema é que está acontecendo algo dentro do cenáculo, oh glória a Deus, que vai além daquilo que a religião proporciona, oh aleluia. Todos os dias, repetidamente, pega ele, coloca na porta do templo, passa o dia, pega ele e leva para casa. Amanhece o dia, pega ele, coloca na porta do templo, passa o dia, pega ele e leva para casa. O trabalho é árduo, é doloroso, é difícil, o coxo é pesado, mas está dando lucro. E se está dando lucro, a gente não para. O problema é único. Qual, pregador? Quem mantém a vida dele do lado de fora, quem mantém a deficiência dele, quem mantém a sua enfermidade, são aqueles que entram no templo, são aqueles que caminham dentro do templo, aqueles que estão com a mente fechada na religião, que olham para ele na porta do templo e diz: eu não consigo te dar aquilo que você pede, eu não consigo te dar aquilo que você precisa. Já que eu não consigo te dar o que você precisa, eu te dou aquilo que você quer. Cura é o que você precisa, dinheiro é o que você quer. Eu até sou religioso, mas não consigo te dar aquilo que você precisa. E se eu não posso te dar aquilo que você precisa, eu te dou aquilo que você quer. Então eu te dou um dinheiro, e o dinheiro alegra ele, mas não transforma a vida. O dinheiro alegra ele, mas não muda a sua história. O dinheiro dá uma satisfação temporária, mas faz ele voltar para a porta do templo de novo e continuar caído. Só que está acontecendo algo dentro do cenáculo. E o que está acontecendo no cenáculo, pregador? A presença do Espírito Santo está sendo derramada. E Pedro e João não querem somente a presença para eles. Eles não querem somente a presença de Deus para si, mas querem evidenciar a transformação, querem colocar os frutos em prática e apresentar a presença de Deus para a vida de alguém. Eu quero glorificar a Deus porque tem alguém entendendo isso aqui. E se você pode levantar a tua mão para receber, porque a partir de hoje você não sai daqui da mesma maneira. Você vai sair daqui dizendo para alguém: olhe para nós, porque eu carrego algo que vai mudar a tua vida. Eu carrego algo que vai mudar a tua história. Essa terça-feira não será mais uma terça-feira. Abre a tua boca para glorificar, porque você está levando algo novo para dentro da tua casa. Oh, aleluia. Oh, ramarakalamana subikamai. Colocava ele na porta do templo. Só que esse Pedro e João que estão chegando não estão mais com a mente cauterizada com as coisas da religião. Eles estão cheios da presença de Deus. Eles estão cheios da glória de Deus. Eles estão cheios da unção de Deus. Lá vem o Pedro e João, oh glória a Deus. E esse Pedro e João que estão indo para o templo, estão indo para o templo para orar. Oh, aleluia. E eu glorifico por causa daqueles que são da oração. Repita comigo: os da oração são diferentes. Pega na mão de alguém e diga: Deus vai colocar os da oração no teu caminho. Eu glorifico, pastora Simone, porque os da oração não vêm com palavra bonita. Os da oração vêm com palavras necessárias. Os da oração não vêm falando aquilo que eu quero ouvir. Os da oração vêm falando aquilo que eu preciso ouvir. Os da oração não estão preocupados em massagear o meu ego. Eles estão preocupados em salvar a minha alma. Deus vai colocar gente de oração na tua rota. Eu vou dizer até alguém reagir. Deus vai colocar
colocar gente de oração na tua rota. Hoje é noite de você romper com alianças que só queriam te ver para baixo. Deus vai trazer para perto quem ainda acredita que o chão não é o teu lugar. Tem gente de oração chegando aí. Oh, aleluia! Os da oração estão chegando. Os da oração carregam algo que você precisa. Os da oração carregam algo que você precisa. A vida do coxo é transformada. A religião deu para ele a possibilidade de ir até a porta. Só que quando Pedro e João chegaram para ele, eles quebraram a religião. A religião deu para ele aquilo que aliviava as dores, mas não curava a alma. O evangelho que alivia não é um evangelho que transforma. A transformação só é evidenciada quando há uma mudança de vida. Oh, glória a Deus. Essa interação de Pedro e o coxo, de João e o coxo, é muito linda. Porque quando o coxo olhou para eles, é o texto que diz, depois você lê com mais calma em casa, Atos 3. O coxo olhou para eles, pastor, esperando receber alguma coisa. Porque a religião ensinou para ele, quando olhar os religiosos entrando, estende a mão, porque eles têm algo para te dar. Oh, glória a Deus. Só que quem está vindo para o templo não é religioso. É alguém que está cheio de Deus, oh glória. É alguém que recebeu a presença de Deus e quer evidenciar as obras e a transformação na vida de alguém, oh glória. É a mesma roupa, é o mesmo cabelo, é o mesmo endereço. O que está diferente em Pedro e João de ontem é o que eles receberam no cenáculo, oh glória. Você não sai daqui hoje da mesma maneira. Você vai pegar o mesmo caminho, vai pegar o mesmo carro, o mesmo ônibus, vai entrar na mesma casa, vai virar a mesma esquina. Mas quando você pisar lá, quando você chegar lá, a unção de Deus vai evidenciar aquilo que você carrega, aquilo que você recebeu aqui nessa noite. Parece que a gente não entendeu isso. E ele estendeu as mãos esperando receber alguma coisa. Eu já vou encerrar. Está acostumado a receber dinheiro. Estende a mão, recebe dinheiro. Estende a mão, recebe dinheiro. O texto diz que quando ele estendeu a mão esperando receber alguma coisa, Pedro olhou para ele com João e disse, olha para nós. Era aqui que eu queria chegar hoje. Olhe para cá, eu já vou encerrar. O homem está caído, Pedro está de pé. Ele estende a mão, Pedro olha para ele e diz, olhe para nós. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho. Irmão, isso aqui é pesado demais. Olha para nós, aquilo que eu tenho. Vou dizer de novo, olha para nós, aquilo que eu tenho. O peso dessas frases mexe muito comigo. Olha para nós, aquilo que eu tenho. Cá entre nós, tem que ter muita certeza de quem é e daquilo que carrega para poder dizer para o caído isso aqui. Não é fácil olhar para alguém que está caído e dizer, olha para mim, aquilo que eu tenho, aquilo que eu carrego. Tem que ter muita certeza do caráter que tem, da vida que leva. Que eu posso estar aqui no altar hoje, mas estar enganando uma realidade, vivendo uma outra vida.
Tem que ter muita certeza da vida que tem, da intimidade com Deus, da unção de Deus na vida, para dizer para o caído: olha para nós, aquilo que eu tenho. Não é sobre cargos, não é sobre status, não é sobre títulos. É sobre olhar para o caído e dizer: eu tenho certeza daquilo que eu recebi. Eu tenho certeza daquilo que eu carrego dentro de mim. Por isso eu tenho autoridade para dizer para você que está caído: olha para mim, oh glória. Porque eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Pedro está dizendo: eu não tenho aquilo que você quer, mas eu tenho aquilo que você precisa. Em nome de Jesus, levanta. Em nome de Jesus, levanta. Em nome de Jesus, levanta. Se prepara para quando você pisar na tua faculdade, no teu culto, no teu colégio, você olhar para alguém e dizer: em nome de Jesus, recebe uma palavra de cura. Quando aquela menina vir depressiva do teu lado, você não vai dizer para ela: procura um psicólogo. Você vai dizer: vem cá, filha, vamos ali no banheiro, porque eu vou te dar um abraço, e no nome do Deus que eu sirvo, o milagre vai te alcançar. Glória a Deus. Isso é frutificar. Isso é evidenciar as obras. O coxo olha para eles. O texto diz que ele se levanta. A estabilidade do coxo é uma estabilidade duvidosa. Porque a deficiência do coxo é diferente da paralisia ou do paralítico. Olhe para cá e encerra. O coxo, ele consegue andar, mas anda com dificuldade. Ele anda, mas ele não firma os passos. O problema do coxo é esse. Ele até fica em pé, mas ele não está firme. Oh, glória a Deus. Ele está em pé, parecendo que está firme, mas não está firme. Quem olha o coxo de pé diz: está firme, mas não tem firmeza nos passos. Ele está de pé, mas quando ele tenta andar, ele cai. Por quê? Porque ele não tem estabilidade. Essa é a deficiência do coxo. Ele não consegue se firmar. Quando Pedro e João olham aqui para ele, diz: olhe para nós. O texto diz que ele se levanta. Se levantar era fácil, porque se levantar ele já se levantava. Então o problema não é colocar o coxo de pé, porque para evidenciar de fato a cura no coxo, ele precisa não ficar de pé, mas ele precisa firmar os seus passos. Oh, glória a Deus. Vou dizer de novo. O problema não é colocar o coxo de pé, porque colocar o coxo de pé os amigos dele colocavam. Colocar o coxo de pé quem dava dinheiro colocava. Colocar o coxo de pé Pedro e João também conseguiram. O problema não era colocar ele de pé, o problema era fazer um coxo conseguir firmar os seus passos. Oh, glória a Deus. Quando ele se coloca de pé, o verso vai dizer que ele sentiu os seus pés e os seus tornozelos, oh glória a Deus, se firmarem. Oh aleluia, vou dizer de novo. E ele sentiu os seus pés e os seus tornozelos se firmarem. Essa é a maior evidência que o coxo teve a sua vida transformada. E qual é a evidência? Que ele entrou no templo, mas ele não entrou andando. Como que ele entrou, pregador? Ele entrou pulando, porque quem dizia: ah lá, ele está pulando, era alguém que dizia: ele está firme, ele está firme. Ele recebeu algo de Pedro e João, e não é fogo de palha, é alguém que se firmou naquilo que recebeu. Oh, aleluia. Ele está firme. Ele está firme. É por isso que ele entra pulando. É por isso que ele entra cantando. Para os religiosos olharem e dizer: ué, como é que ele está pulando? Como é que ele está saltando?
Como é que ele consegue se manter de pé depois de dar esse pulo? Que estabilidade é essa, oh glória? É a estabilidade que ele recebeu através da vida de alguém que é cheio da presença do Espírito Santo. Então levanta a mão mais alto que você puder, porque eu libero essa palavra. Se prepare para dizer para alguém: olhe para nós. Se prepare para liberar a palavra profética para alguém, porque aquilo que você carrega, levanta as duas mãos se você puder. Levanta as duas mãos se você puder, porque aquilo que você carrega vai mudar a história de alguém, vai fazer o coxo firmar os seus passos. Só quem pega essa palavra fica de pé dando um grito de glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh glória a Deus. E ele entrou com eles no templo. E ele entrou com eles no templo. Eu vou dizer de novo. E ele entrou com eles no templo. Eu vou dizer mais uma vez porque o tema pede para dizer. E ele entrou com eles no templo. E aí o tema de vocês está dizendo assim: aonde estão os teus frutos? Porque quando perguntaram para Pedro e João, ele disse: e ele entrou com eles no templo. E se a gente questionasse Pedro e João acerca dos frutos, ele diria: meu fruto está aqui, ó, firme, do meu lado. E a pergunta para você e para mim essa noite é: quem entrou com você hoje aqui? Você foi só mais um religioso que deixou o coxo na porta? Ou você foi um Pedro e João que entrou com ele no templo? A gente saia daqui nessa noite entendendo que o frutificar não é sobre manter o coxo na porta do templo. Frutificar é fazer com que o coxo entre dentro do templo e firme os seus passos. Pai, diante da tua presença nós clamamos a ti, Senhor. Como igreja nós entoamos a ti gratidão pelo teu amor por nós. Que a tua palavra ministrada nessa noite, Pai, seja de uma forma direcionada aos nossos corações. Como Pedro e João, Deus. Que a presença do teu Espírito Santo em nós não seja algo retido em nós, mas que essa presença alcance outras vidas através de nós. Coloca os coxos na nossa rota, Pai, para que ao olharem para nós eles entendam que nós carregamos aquilo que eles precisam, Deus. E como uma igreja marcada, Senhor, por ti, cheia da tua presença, que através de nós vidas sejam transformadas. Porque a vida do coxo foi transformada através da palavra que saiu da boca de Pedro e João, Senhor. E que através da palavra que sai da nossa boca, a vida de alguém seja alcançada por ti. Nós acreditamos naquilo, Pai, que nós pregamos, Deus. Por isso nos reveste com essa autoridade. E como Pedro e João, nós nos colocamos, Pai, e dizemos: usa-nos, Senhor, para que os nossos frutos sejam evidenciados. Que nós não saiamos daqui, Deus, da mesma maneira, mas que ao olharem para nós, Senhor, eles entendam, Deus, que aquilo que foi derramado sobre a nossa vida alcançará a vida deles. E eles firmarão os seus passos em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Eu quero perguntar, antes de passar o microfone para quem de direito, se alguém nessa noite que deseja firmar os seus passos,
restabelecer a sua aliança com o céu, voltar aos caminhos do Senhor ou até entregar o seu coração a Ele, vem aqui à frente, nós estaremos orando por você. Vem aqui à frente, nós estaremos clamando por você. Hoje é noite de você firmar os passos no caminho do Senhor. O salmista revela que ele olhou para ele e ouviu a oração dele. Arrancou ele de um lado de lodo horrível e colocou ele numa rocha firme. O texto diz que ele tira o salmista da lama e coloca o salmista na rocha. Ele segue dizendo que depois que ele coloca ele na rocha, ele firma os passos do salmista. A firmeza dos passos aqui se dá porque ele acabou de sair da lama. E quem já pisou na lama que sabe que quando você sai da lama, automaticamente os seus pés saem sujos de lama. Então quando ele tira o salmista da lama e coloca o salmista na rocha, o salmista está na rocha, mas com os pés sujos de lama. E já que ele está com o pé sujo de lama, ele não consegue se firmar na rocha. Mas o Deus que tira ele da lama e coloca ele na rocha é o Deus que firma os passos do salmista. Então é Deus dizendo: eu te tirei da lama, te coloquei na rocha e te purifiquei. Porque não dá para se firmar na rocha com lama nos pés. E o Deus que te tira da lama e quer te firmar na rocha está aqui hoje. Então venha para o altar nessa noite, porque hoje é a noite de Deus te purificar e mudar a tua história. Se não há ninguém, que Deus possa te abençoar. E você aplaude ao Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Queria convidar os pastores e intercessores para formar o corredor aqui à frente. Em nome do Senhor Jesus. Você que, assim como Pedro e João, dão seus frutos, se coloca aqui à esquerda do altar para formar a fila, para passar no corredor com seus frutos. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor. Toda a igreja. A ti.
ao Senhor com suas palmas, querido. Aleluia, Jesus.
toda a glória seja dada a ti, Jesus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Oh, aleluia. O teu amor, ele me constrange e me faz ser alguém melhor. O teu amor me aprisionou com algemas que eu jamais me soltarei. O teu amor está ganhando forma em mim, e a cada dia eu te amo mais. Só o teu amor, Espírito Santo, só o teu amor, só o teu amor me faz gastar minha vida aos teus pés. Vamos cantar o início de novo. O teu amor, ele me constrange e me faz ser alguém melhor. O teu amor me aprisionou com algemas que eu jamais me soltarei. O teu amor está ganhando forma em mim, e a cada dia eu te amo mais. Declare isso. Só o teu amor, só o teu amor, Jesus, para nos constranger. Só o teu amor, só o teu amor me faz gastar minha vida aos teus pés. Declare isso pra ele. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro. Declare isso pra ele. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro. Meu coração não tem mais nada. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei
Jesus. E a minha vida eu considero perda. Eu considero perda, Jesus. Declare, igreja. E a minha vida. Somente o amor, Senhor. E a minha vida eu considero perda. Depois que eu olhei pra ti, sua presença vale mais. Tua presença vale mais. Todo o seu coração, declare para Deus. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais, vale mais. Tua presença vale mais, vale muito mais, Jesus. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus, aleluia. A bênção de Deus é real. Irmãos, queria falar do nosso desafio da semana. Nossos irmãos vão passar distribuindo aí os papeizinhos do desafio da semana, e eu vou explicar assim que todos foram distribuídos. Você que ainda não recebeu, levanta a mão aí que os irmãos estão passando para eles chegarem melhor. Enquanto isso, queria saber quem está nos visitando hoje. Você que está aqui pela primeira vez, pela segunda vez nos visitando, faça uma cena, levanta a sua mão para a gente ver quem é. Tem irmão lá atrás lá. Uma moça aqui na frente, glória a Deus. Pode se colocar de pé, por favor, vocês dois. Amém. A nossa igreja tem um recadinho para vocês. Amém? No 3, hein? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos à terra da unção. Quem estiver perto aí pode dar um aperto de mão, um abraço. Vocês sempre vão ser bem-vindos na nossa igreja. Sempre vai estar de porta aberta para vocês. Uma palavra em nome de Jesus. Todos receberam o papelzinho da semana, o desafio? Amém? Amém. Vamos lá, desafio da semana. Responda e reflita. Aí no papelzinho vai estar aí 4 quadradinhos e os dizeres, né? Vou pedir a ajuda da igreja. Vamos lá. Do primeiro quadradinho tem um rapazinho aí andando. Aí tem um quadradinho, aí tá ali. Dei o primeiro passo para ser transformado. Aí vocês vão dar um cheque. Entendeu? Agora vamos lá, junto com a igreja. No segundo quadradinho, vivi os frutos do Espírito. Vocês vão fazer o quê? Dar o aleluia. No terceiro quadradinho, estive disponível para servir e alcançar a vida. Vocês fizeram, vão fazer o quê? Glória a Deus. No quarto quadradinho, onde estão os meus frutos? Eles evidenciam a transformação que Cristo realizou em mim. Se for assim, vocês vão fazer o quê? Glória a Deus. Que vocês possam, essa semana, fazer 4 cheques em nome do Senhor Jesus. E estar aqui firme e forte no fruto que vocês vão fazer e trazer essa semana em nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Graça e paz, queridos, boa noite. Eu estou passando aqui para dar um aviso que dia 7 de setembro teremos nosso quê?
de Deus! É isso aí, dia 7 de setembro, cai uma segunda-feira, é um feriado. E eu vou explicar um pouco para vocês do que é o Entre Nós e Deus. É um culto, só que mais confortável. Vai ser uma tarde de adoração, de louvor, vai ter dança. E é para toda a igreja, será no feriado, como eu disse. Então você pode acordar mais cedo, se organizar, para que às 2 horas vocês estejam aqui. Eu creio que o Senhor irá fazer grandes coisas. Mas para isso é necessário que você esteja aqui, que você convide pessoas. E será uma tarde em que a gente passará proclamando o nome de Deus no Brasil, porque é necessário proclamar. E nós estaremos aqui orando, buscando ao Senhor. Vai ser um momento de comunhão. Então venha, dia 7 de setembro, às 2 horas da tarde. Eu estarei aqui em nome de Jesus, para esse momento tão especial. Glória a Deus. Querido, eu convido você que fique de pé. Esse culto está acabando. Oh, meu Deus.